E hoje nós recebemos ele, que é um empresário de 37 anos, alcançou notoriedade nas redes sociais e hoje é candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, Pablo Marçal. Pablo, seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença. Boa noite. Obrigado pelo convite a todos que estão aqui presencialmente também, a todos os professores da cidade de São Paulo. As pessoas me conhecem como influenciador, mas eu sou um professor também, né? Não sou pedagogo. Formei em Direito, ia seguir outro tipo de carreira, cursei MBA em Gestão Empresarial, fiz alguns cursos de gestão, mas o que eu me considero é um professor. Então eu entendo o que vocês passam, não sou um influenciador igual vocês imaginam, a gente tem empresas em 19 segmentos diferentes, inclusive em escolas, tem 2 redes de escola privada, estamos abrindo aí nos Estados Unidos também. A gente tem uma paixão pelo ensino absurda. Eu amo isso. Eu já publiquei 62 livros. Eu amo muito o ensino e eu acredito que a única forma da gente transformar essa nação é através do ensino. A gente sabe que se a gente investir na educação vai funcionar. Então, tá aqui alguém que ama educação. Eu que tenho mais de 1 milhão de alunos na internet, não estou dizendo seguidores, sou assistido por 56 milhões de pessoas só numa conta do Instagram. Fora as demais outras redes sociais, tenho marcações aí no TikTok de 3,5 bilhões, e eu não sei se você sabe, não é porque eu sou um influenciador, porque eu não estou influenciando com produtos. Eu influencio com ensino, principalmente de inteligência emocional, que eu acredito que falta bastante nas nossas escolas. Eu que vim de escola pública, a maior parte da minha vida eu estudei em escola pública. Quando meu pai se aventurou e pôs escola particular, deu um trabalho de não conseguir progredir, né, por causa do preço da escola particular na época. Então a maior parte minha foi uma formação em escola pública. Conheço bastante o que a gente, como o povo passa, né, e eu estou aqui para contribuir, para a gente fazer essa cidade mostrar para o país inteiro qual que é o próximo passo dessa nação. Tá ótimo. Candidato, então, devidamente apresentado. Eu gostaria de ler a todos, então, as regras da nossa sabatina. Os candidatos não deverão se referir a nenhum outro candidato pessoalmente, isto é, deverão tratar apenas de educação municipal. Não será permitido proselitismo político na sabatina, tanto dos candidatos quanto dos questionadores. Os jornalistas convidados pelo CPP deverão apenas fazer questionamentos acerca da educação municipal. É vedada qualquer manifestação dos convidados do candidato ou qualquer convidado. E o candidato deve se ater ao tempo disponibilizado para suas manifestações, bem como os jornalistas para suas questões. Bom, vamos dar início então aqui à primeira fase da sabatina. A nossa sabatina ela é dividida em 2 momentos. O primeiro momento são as perguntas do CPP. E, num segundo momento, as perguntas dos jornalistas convidados, especialistas em educação. Eu quero deixar uma coisa bem explicada aqui. Nós somos o Centro do Professorado Paulista, então, claramente, as nossas perguntas vão refletir o magistério, a vida do magistério. A gente representa aqui o professor. Queria deixar claro também que as perguntas feitas, elas foram similares a todos os candidatos, para ficar tudo direitinho, todo mundo igual. Candidato Pablo Marçal, como eu disse, somos uma casa de professores. Então, a gente gostaria de saber, caso eleito, o que você pretende implementar que vise uma valorização do professor, algum tipo de aperfeiçoamento, capacitação, alguma coisa para o profissional do magistério? Acho que, em primeiro lugar, o professor, com esse tanto de professor rotativo, eu vejo que tem uma desvalorização no professorado aqui na cidade de São Paulo. A gente recompensa de forma muito baixa, o presenteísmo dos alunos não está vinculado ao resultado do professor. Eu acredito que um professor que tem o presenteísmo, não só o absenteísmo, né? Alguns programas sociais ficam nítidos que se a criança sai da escola, tem evasão escolar, a família perde o benefício, né? Mas o professor ele tinha que ganhar com isso. Eu tenho uma proposta de escola que é um pouco diferente da escolarização que a gente tem hoje. Eu vejo que a gente tem muitos assuntos hoje que a gente investe, ou melhor, a gente tem despesa pública com assuntos que as crianças elas não vão utilizar isso nem nos próximos anos, nem na próxima década. E a gente precisava de ensinar coisas que
diminuiria violência na escola, ataque contra os professores. Eu lembro na década de 90, eu morava em periferia, eu nunca vi ninguém agredir policial. E eu vejo que hoje as pessoas, por não ter a mínima inteligência emocional, né, por não ter um ensino básico nesse assunto de como tratar o seu cérebro, os seus comportamentos, os seus hábitos, a gente vê uma sociedade que está desrespeitando a polícia. Aí você fala, tá, mas a polícia é opressora. Mas é claro, se a polícia está pronta para apanhar, ela está pronta para matar. E quem é que é o culpado disso? É a polícia, é o governador? O culpado disso é o ensino que a gente não tem sobre comportamento. A gente tem um discurso ideológico hoje, principalmente dentro das escolas. Eu vim de escola pública, eu sei o que eu estou falando. Eu não estudei, nem precisei de ninguém me ensinar isso. Que a gente tem raiva de rico na escola. Eu que vim de uma pobreza extrema, e hoje eu estou do outro lado, na riqueza extrema. Eu sei qual que é a guerra dos dois lados. Principalmente a nutrição mental dos nossos alunos é uma nutrição baseada em esquerda e direita, em socialismo, e querer implantar um sistema que não funcionou em lugar nenhum e eu acredito que não vai funcionar. Eu não sou esse cara, então eu tenho que acabar com... Não, eu quero que as pessoas aprendam a cuidar do comportamento delas. Assim como eu falei sobre um pare no trânsito ter a ver com a educação, eu acredito que todas as outras coisas também. Então, o que vocês podem esperar de mim, vocês que são professores na cidade de São Paulo? A minha profissão principal, apesar de ser investidor, empreendedor, CVO, escritor e um tanto de coisa que eu faço, e agora vou ser o prefeito de São Paulo, o próximo prefeito dessa cidade, você vai ver alguém que valoriza de verdade, porque é o único lugar, a única célula da sociedade, fora a família, que consegue nortear uma cidade para o crescimento, é dentro de uma sala de aula. E não fica esperando que eu vou caçar quem ama comunismo, quem ama capitalismo, que eu não jogo em nenhum desses dois lados. Meu lado é o progresso. Eu quero ver essa cidade progredindo, eu quero ver essas famílias saindo da miséria. Eu quero ver de verdade São Paulo, né, tendo um orçamento de quase 28 bilhões só na educação. Eu quero ver de fato essas pessoas sendo educadas para o futuro. E aqui eu quero... tem tempo para a resposta? Temos... Tem que responder essa pergunta. Isso, pelo CPP nós temos 20 minutos para você responder todas. Tá né? bom. Mas a gente pode dividir um pouquinho. Eu faço questão de alongar essa resposta, porque existe um conceito de escolarização, que é o que o Brasil tem, e um conceito de educação. A gente não tem educação no ensino público. Não é para ofender ninguém, mas é para a gente começar a abrir um diálogo e discutir isso. Não sou dono de verdade, mas eu quero incomodar com esse assunto. A escolarização é um método onde a gente treina pessoas para elas chegarem naquele limite. A educação é outro assunto. É dar assuntos base para essa pessoa romper até onde ela quiser. Por exemplo, imagina se a gente ensina as crianças desde pequeno a educação financeira. Esse é um assunto absurdo que faz com que qualquer pessoa tenha liberdade. Se você ensina um modelo de empresarização para todos os alunos, mostrando que eles podem ser geradores de emprego, que eles não precisam depender de ninguém e que eles podem contratar pessoas e ter o orgulho de poder produzir, ao invés de ficar só metendo pau em quem produz. Imagina se a gente ensina inteligência emocional, como é que vai ser o trato desses alunos com os professores, com a sociedade civil organizada, com os seus pais, nos seus relacionamentos. Por que o Brasil, por exemplo, tem a taxa de homicídio maior do que qualquer país em guerra? Se a gente ensinar coisas básicas, e aqui vai a grande verdade sobre o que eu quero pregar nas nossas escolas. Se você for olhar para eu acho que isso aí deve estar em outra pergunta, mas para finalizar essa questão da escolarização, eu não quero falar que está errado. Eu acredito que a gente pode melhorar muito. A gente pode discutir educação num nível completamente diferente para a gente ensinar esse povo nosso, desde pequeno, a prosperar e mostrar que tem oportunidades para todo mundo. Só para ter uma ideia, a gente vai ter uma média de uns 4 minutos, tá? Tá bom. Por pergunta. A gente queria entender, dentro do seu plano de governo, caso você seja eleito, a questão de estrutura, né, de escola, porque a gente entende que o professor e o aluno, para aprender bem e tal, tem que ter um mínimo de estrutura. Como que fica isso no seu plano? No plano, acho que uma das coisas mais fortes é transformar a nossa escola municipal numa escola olímpica. E eu vou explicar por quê. Eu sei que entra ano, sai ano. A gente tem o PNE, né, que é o Programa Nacional de Educação, que inclusive está sendo discutido agora para os próximos 10 anos. Mas se a gente não olhar
para o investimento, para trazer as escolas para o futuro, e eu explico por quê. Você vai olhar para a evolução dos carros. Daqui uns dias, carros não terão mais rodas e vão estar voando. Os computadores, né? A revolução dos transistores. Você vai pegar na década de 90, o computador tinha uma memória de 16 megabytes. Hoje está em tera. Todas as coisas na evolução estão transicionando muito rápido. Agora, o nosso modelo educacional continua com aquela lousa, continua com aquela carteira em série, o mesmo formato de ensino, que eu acredito que o professor, ele também precisa de estímulo, né? Ele precisa de situações novas, de disrupção no ensino, senão nem ele tem vontade de fazer isso. Antigamente, quando as crianças respeitavam os professores, era um sonho do aluno ser professor. Hoje é meio que o professor vira professor por necessidade, não por sonho. Eu lembro de professores, e eu gostava tanto, tinha um professor chamava Marcílio, de Química, na rede pública. E ele ensinava de um jeito assustador, que dava para entender tudo. Eu sonhava em ser um professor de Química por causa dele. Só que o sofrimento de gente que não sonha ser professor, porque eu entendo, porque o Estado não tem garantido isso, faz com que os nossos alunos hoje não queiram ser professores. E aí muitas vezes alguém acaba sendo professor por necessidade. Então, assim como na pergunta 1, esperem o rendimento desses alunos, o presenteísmo desses alunos, né? Porque absenteísmo e presenteísmo são duas coisas diferentes. O absenteísmo é ele não faltar, e o presenteísmo é ele estar presente e produzir, dando resultado. E aí que está a questão de estrutura. Como eu quero transformar, isso vai levar algumas décadas, tá? Não é um negócio que vai acontecer em 1460 dias de governo. O governador está militando em relação às escolas cívico-militares na esfera estadual. Eu quero chamar a atenção de todos os professores para vocês nunca mais esquecerem as pessoas que vocês colocam, né, nos cargos públicos. Cada pessoa milita de acordo com o seu caráter. Você pega o presidente da República, isso não é um ataque, mas é uma linha de pensamento. Ele não é alguém letrado, estudado. O Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, ele fez 1 ou 2 faculdades federais em 8 anos. O Luiz, ele em 2 governos, ele deve ter construído, salvo engano, 18. E o estilo dele sempre foi militar, militância, né? Não de militar. E sempre foi bem militante, e o ensino federal virou isso, uma grande militância. O ensino estadual, quem está governando é um militar, que é o Tarcísio. O que ele quer? Desenvolver o caráter dele na escola. E, de novo, eu sendo prefeito dessa cidade, eu vou imprimir meu caráter na escola, do jeito que eles estão fazendo. E todo governo fez isso, talvez vocês não perceberam. Eu vou imprimir um caráter de esportista. Eu sou triatleta, eu já fiz Ironman, Ultraman, uma ultra distância de 452 quilômetros. Eu fico pensando, visitando cada favela de São Paulo, eu salvo engano, né, eu não vi números de outro, mas eu estou intensificado, eu acredito que eu sou pré-candidato entre os 10 que mais está indo em favela nessa campanha, na pré-campanha principalmente. Eu posso assegurar para vocês, as crianças estão desocupadas e tem muita gente que poderia estar ocupada através do ensino, mudando de vida, mas estão desocupados. E aqui eu quero fazer um apelo. Se vocês me deram a oportunidade de ser o próximo prefeito, nós vamos investir esses bilhões que a gente tem na educação anual para fazer a nossa escola dar uma identidade esportiva para cada aluno desde pequeno. Não estou falando escola olímpica por causa de Olimpíada, não. É por causa da modalidade olímpica. Que você imagina a gente ocupando milhões de pessoas a partir de São Paulo com esporte, ou como isso pode mudar. As pessoas vivem me perguntando, como é que você vai tirar o povo da Cracolândia? Eu posso ir com qualquer pessoa que me pergunta lá, você não acha um esportista na rua? O esportista, ele come melhor, ele é competitivo, ele é de alto rendimento, ele não briga, porque as pessoas no esporte aprendem a lutar, não a brigar. E eu acredito que a coisa que mais faz a gente ter economia na história da educação, que a gente vai revolucionar a educação nesse país, é através do esporte. Um esportista, ele gasta menos dinheiro na saúde, ele não vai para a criminalidade, ele não vai lá para a rua. Se a gente de fato imprimir esse caráter de esporte em cada uma das crianças, de acordo com a sua vocação, são 64 esportes, para vocês terem uma ideia. Eu tenho ido nas favelas e falado para as crianças, o que vocês querem ser quando crescer? A resposta é quase generalizada, jogador de futebol. Aí eu tenho falado, é mais fácil você virar médico que jogar futebol, não tem vaga para todo mundo. Só que aí a gente não tem hoje esses centros olímpicos, principalmente, a gente pode fazer isso nas comunidades, nas escolas, e é bem sabido que as escolas não têm estrutura para isso, então a gente tem que achar terrenos, a Prefeitura de São Paulo tem 41 imóveis, 41 mil. Para você ter noção da dimensão de tantos imóveis, isso é completamente desnecessário. São bilhões em imóveis parados, tipo
30 bilhões de reais parados em imóveis. A gente pode fazer permuta desses imóveis e achar áreas bem próximas às escolas que a gente já tem hoje para desenvolver esses centros. Levar isso para a comunidade, onde tem quase 3,5 milhões de pessoas, e para as proximidades dessas escolas. De novo, vou parecer um chatinho, mas nos Estados Unidos tem um negócio muito forte. As escolas têm os centros olímpicos, o centro, além de funcionar para a escola, no período das aulas, fica aberto para a população usar a hora que quiser. Então você imagina a cidade de São Paulo saindo na frente disso. Não é para a gente ter orgulho e ficar em quadro de medalha na frente de ninguém, não. Toda nação que de fato cresceu para ser uma grande nação, investiu no esporte. Eu finalizo falando o seguinte: não é só a estrutura para o professor, é para o sistema inteiro de ensino. Eu sei que vocês estão atrás de uma resposta só para os professores, eu poderia ficar respondendo só para vocês, mas se o sistema inteiro não funcionar, eu posso querer agradar vocês de qualquer forma e isso não vai mudar nada. Nós precisamos de ter uma palavra chamada disrupção no ensino. Eu sei que tentaram colocar uns tablets aí, mas não tem acesso à internet. A gente começou a querer ensaiar o futuro no ensino, mas está um pouquinho longe da realidade ainda. O senhor já mencionou aqui, então a gente quer saber o que o senhor pensa sobre a escola cívico-militar. É o que eu disse. A questão da escola cívico-militar, ela é um caráter do cara que está governando o estado de São Paulo. Se você for olhar para o dinheiro que o aluno do ensino público hoje está custando para o povo, para o cofre público, eu que sou dono de escola particular, posso falar para vocês. É mais caro que a rede privada. E aí eu pergunto para você, não vou perguntar para o professor agora, vou perguntar para o pai da criança que estuda nessa escola. Pelo nível de violência, de entrega e de qualidade do ensino. Você está satisfeito em usar nosso dinheiro, quando eu falo nosso, é o dinheiro inteiro do povo, para pagar uma escola mais cara do que uma escola privada? Longe de pensar que eu quero que o ensino público acabe. Nunca falei isso e nem penso isso, mas a gente tem que ser mais eficiente com isso. Isso é uma prova que não é pela qualidade de serviço, é pela ineficiência de gestão, é pela ineficiência de processo, é pela ineficiência de projeto, é por não ter disrupção que o ensino público é o mais caro de todos. Nós temos um problema muito grave na cidade de São Paulo. Bancar um ensino que é mais caro que o privado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos de gente competente, que respeita o dinheiro público. Eu sou um dos poucos candidatos. Pode falar candidato já, depois da convenção? Certeza? Vou falar por via das dúvidas pré, que depois dá problema aí. Eu sou um dos poucos, e na verdade eu sou o próximo prefeito de São Paulo, e eu vou conquistar você, vou te mostrar que eu tenho ideia, que eu sou bom de gestão, que eu sou bom de gente, que eu entendo o cérebro, que eu amo o ensino, que é o único jeito que a gente tem para resolver esse problema. Então, assim, a escola, olhando para o contexto generalizado do estado de São Paulo, por teor de violência e ninguém consegue resolver isso, ter uma escola cívico-militar, ela é interessante, sim. É interessante para um teste. O governador fazendo isso, ele está mostrando assim, ó, eu fui treinado por essa linha. Eu não sou militar, mas eu acho muito bonita a disciplina de um militar. E aí, por que tem essa discussão toda? Porque as pessoas não querem nem ouvir o que o governador tem a ensinar. Ele quer mostrar o caráter dele. Ele é um cara que foi treinado dessa forma. E é um cara mega inteligente, um cara altamente disciplinado. Eu acredito que ele vai fazer esse teste, o teste vai ser bem sucedido, porque a disciplina muda comportamento. A gente tem um problema de disciplina, um problema comportamental na nossa cidade. Nossa cidade é um mini Brasil. E eu posso falar para cada um de vocês que essa questão da mudança tem que ser bem-vinda por todos para a gente testar. Se a gente fizer teste, a gente vai descobrir o melhor modelo. Mas eu acredito de verdade, nas 3 esferas de ensino, tanto federal, estadual e municipal, tem a ver com as pessoas que lideram e pelo projeto que a cidade escolhe. Vale ressaltar o porquê que eu falei da escola olímpica e dar uma identidade esportiva para todas as crianças da cidade de São Paulo. Em 1990, o PIB chinês era menor que o PIB do Brasil. Salvo engano, era algo em 361 bilhões de dólares, o da China, e o do Brasil 420 e poucos bilhões. Ou seja, o Brasil tinha um PIB maior do que da China. O que a China fez? Investiu em algumas frentes. Maior delas, educação. Eu tenho negócio na China também, conheço a evolução que tem acontecido na China. Primeiro, educação. Segundo, esporte. Terceiro, matriz energética. E quarto, tecnologia. Quinto, infraestrutura.
As 5 coisas que eu não vejo nenhum pré-candidato, ninguém que quer dirigir São Paulo conversar sobre isso. Eu vejo gente falando sobre educação de forma ampla, não no estrito senso, mas no lato senso. E eu quero que vocês entendam o seguinte. Abra o quadro de medalhas agora das Olimpíadas, que você vai ver as pessoas que mais investiram em esporte. As nações estão liderando à frente e o comportamento de crescimento do PIB é relacionado ao povo ter aderido ao esporte. A China, então, virou uma sumidade nesse assunto. Os Estados Unidos lideram. A China fica sempre na frente no começo, mas aí os Estados Unidos acaba liderando ali pelo volume, né, pela volumetria de atletas. Ela ganha muito mais em volume. E eu acredito de verdade que a maior economia que o Estado brasileiro pode fazer, a partir do município, é investir nessa identidade esportiva. Então a gente vai rodar esse modelo, vai testar. E testar esse modelo, os professores aprovando, eles vão se sentir mais respeitados, as crianças vão gastar energia de forma correta, vai voltar a honra para as escolas. Apesar do ensino não ser tão satisfatório que eu tive na escola pública, pelo menos eu lembro muito bem, com carinho dos professores que sempre lutaram de verdade para que a gente fosse educado e para que a gente vencesse na vida. Eu queria entrar agora aqui numa questão que gera muita preocupação para todos nós. Sim. E acredito que para professores, alunos, pais de alunos, que é a questão de violência nas escolas, né? A gente já falou um pouquinho, mas eu queria que você Sim. falasse um pouco mais. Na sua visão, como garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável para o professor, para o aluno, e não só na questão da violência física em si, mas também a questão de bullying, como que você enxerga, como que a gente consegue prevenir esse tipo de situação? As pessoas que fazem bullying, que começa na infância, né? A pessoa ela recebe a carga, não sabe resolver, a gente não tem preparo para identificar, a criança precisa descontar em alguém. Eu sei disso porque eu sofri isso e sendo aluno também eu tive que descontar em alguém, né? E aí todo mundo faz isso. Sobre o nível 1 de violência, que eu acredito que é o que afeta a parte física de uma pessoa, nós vamos passar o quadro, né, da Guarda Municipal de 7 mil guardas para 21 mil. Eu acredito que a insegurança nessa cidade ela é generalizada. Esse modelo de violência, ele é meio que amparado pela injustiça social, né? As pessoas menos favorecidas, elas se sentem injustiçadas por isso e é meio que um modelo que é nós contra eles contra nós. Eu posso falar com segurança que eu já fiz parte dos dois lados. Eu sei o que é alguém, eu já fui proletariado e trabalhei para outras pessoas por 13 anos, até as nossas empresas e tudo. E eu sei o que é esse jogo começa na base, né, na escola. A gente contra alguém que tem autoridade, quebra de autoridade e hierarquia, tanto é que eu acho que a escola cívico-militar vai ensinar uma disciplina absurda nisso, vai ficar todo mundo espantado. Aí fica a relação do trabalhador com o empreendedor, como se fossem inimigos, e a relação do povo com o Estado. Então, acho que isso está sendo, já passou do limite. Em relação à questão física, triplicar o efetivo da Guarda Municipal. Em relação aos professores, para que eles sintam paz, né, de estar ali naqueles ambientes, né, a gente ter psicólogos para ajudar a tratar isso, só que isso trata só o efeito. Para tratar a causa, a gente tem que pôr matéria de inteligência emocional, para todo mundo. Imergir os nossos professores, os nossos alunos em coisas básicas. Por exemplo, por que a gente não ensina a diferença de sentimento e emoção para os alunos? As pessoas não sabem. Se você perguntar para alguns professores, alguns que te responderem positivamente sobre isso, é porque eles aprenderam por conta própria. Isso não está na grade curricular do professor. A inteligência emocional, socioemocional, ela faz uma diferença absurda. Por que eu falo isso? Vou te dar uma palhinha para você entender. Se a gente ensinar uma criança o que é sentimento e ensinar o que é emoção, e ela desde pequena treinar isso, ela vai governar sobre tudo. Ela vai respeitar as pessoas, ela vai respirar mais fundo, ela vai contar até 10. Existe um mundo real e existe 8 bilhões de cérebros funcionando aqui na Terra, que são 8 bilhões de mundos ideais. No sentimento, o que ele é? O sentimento é a interpretação do mundo real. E cada um de acordo com a sua cultura, com seus acessos, né, com o ensino que teve, essa pessoa ela interpreta a realidade de uma forma. E ensinar essa criança a olhar para a base lógica natural, que é a BLN, desde pequeno, falar, olha para a natureza, julga de acordo com a natureza. Ela vai evitar tanto o sistema dogmático,
vai evitar tanta ideologia, vai focar na natureza e vai respeitar a ordem. Por exemplo, se tem alguém que é hierarquicamente superior a ela, é um princípio. Ela vai olhar para a lógica daquilo e vai respeitar. Então, o sentimento interpreta a realidade, a emoção é a devolutiva energética para o mundo real. As pessoas não sabem definir nem as emoções, acham que só tem 5, tem mais de 20. Os seus sentimentos são abalados com fofocas, as pessoas elas têm necessidade de aprovação. Na sala de aula, a gente, por despreparo, bloqueia emocionalmente as crianças na hora de apresentar um trabalho. Uma criança zoa com a outra, ela fica 20 anos bloqueada emocionalmente. Isso representa um impacto negativo na sociedade absurdo. Nós precisamos urgente ensinar esses assuntos básicos dentro da escola. Então, vejo que é uma grande oportunidade. A gente tem as 20 metas lá de educação no PNE que foi estabelecido em 2014. A gente está com a abertura disso, né? Isso envolve o Congresso Nacional, a Presidência da República, mas é para todas as esferas, tanto federal como estadual como municipal. Eu vejo que é uma grande oportunidade da gente colocar assunto que vai trazer paz dentro da escola. E pelo amor de Deus, crianças, honrem seus pais, honrem seus professores, as pessoas que estão ensinando vocês a governarem nessa geração. Não pode ter briga nisso. Você tem que honrar seus professores, assim como você deveria honrar seus pais. A gente vai agora para a última pergunta. A gente tem que ser um pouquinho breve para poder passar a palavra para os colegas jornalistas. Tá bom? Mas a gente queria saber a sua visão sobre concurso público. Sim. Tem muitos professores, a gente recebe bastante reclamação aqui, que reclamam da demora desde que assim, abriu o concurso, a pessoa fez a prova, passou, às vezes demora 1, 2 anos para chamar e fica aquela coisa, né, de espera, enfim. Como você acha que isso pode ser solucionado? E se existe alguma previsão de abertura de novos concursos para profissionais da educação, caso você seja eleito? Acho que, em primeiro lugar, a demora é o desinteresse de quem governa a cidade em investir na educação, porque um povo que é educado de verdade não depende do governo. Então, é difícil você ver alguém interessado em contratar mais professores, sendo que eles querem manter todo mundo no conformismo. E eu não sei se vocês têm percebido os números, mas essa é a geração que mais tem pedido demissão para ir cuidar da própria vida. Nunca tivemos tantas empresas. Nós temos hoje no Brasil 21 milhões de empresas. Só em São Paulo, cidade, tem 1,5 milhão. E as pessoas às vezes entram na internet e acham uma oportunidade que substitui 5 anos, 4 anos de faculdade. Essa é a primeira geração que médicos, juízes têm deixado as suas profissões. Você imagina um professor que não é reconhecido, que é desrespeitado e que tem um governo que fica sufocando ele. O que vocês podem esperar de mim? Eu não sou pedagogo, mas eu sou professor e a coisa que eu mais amo fazer é ensinar, é transbordar na vida das pessoas. Eu vou olhar isso com muito cuidado. Seria desonesto da minha parte falar, garanto os concursos. A gente tem que olhar, porque o orçamento da cidade, não sou eu que toco ele. Ele é definido por lei. E a gente tendo possibilidade, a gente não vai ter enrolação em contratar, treinar e recompensar os professores. Muito obrigada, candidato, pelas suas respostas. Encerramos a primeira parte, né? Quero começar agora a dar a palavra para os nossos queridos jornalistas convidados. Lembrando que cada jornalista tem 7 minutos para fazer suas perguntas. E eu gostaria de chamar, então, aqui no púlpito, a Beatriz de Oliveira, do Nós Mulheres da Periferia. Boa noite. Boa noite. Segundo uma pesquisa de 2023 da ONG Todos pela Educação, quase 180 mil crianças brasileiras de 4 e 5 anos não frequentam a pré-escola porque têm dificuldade de acesso. Quais as propostas do candidato para ampliação do acesso à pré-escola na capital paulista? A gente tem hoje centenas de favelas que são desassistidas. Eu tive em lugares onde não tem um único melhoramento público. Isso tem doído muito no meu coração. Eu tenho projeto na África. Eu tenho me assustado aqui na cidade de São Paulo. Eu tenho projeto em Angola desde 2019 de reconstruir uma cidade e fazer com que a última família entre na última casa de alvenaria. E tem mexido muito comigo porque os lugares onde você está falando isso, mais de 80% desses números são lugares onde a gente conhece como favela, onde não tem acesso, onde o governo gosta de usar essas pessoas como massa de manobra para sempre manter uma esperança viva, para sempre manter essa crença que alguém vai fazer alguma coisa.
Eu me proponho absolutamente a levar o ensino. Já falei aqui em outras perguntas sobre essa escola olímpica. E se não for a escola para algum lugar, vai o Centro Olímpico. Eu quero transformar esses lugares e dar acesso direto, por quê? Hoje, a gente tem um problema generalizado na nossa sociedade paulistana, que é as mães solteiras cuidando sozinhas dos seus filhos. A gente não tem acesso à creche, as escolas, a pré-escola não tem o tempo integral. A maior parte das mães não consegue fazer isso, e o único pedido que essas mães fazem todas as vezes que eu estou numa favela é: por favor, cuide das crianças. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos capilarizar o ensino. O ensino vai para dentro aí da sua favela, onde você estiver. Isso é um compromisso meu. Eu realmente tenho sido tocado muito forte no meu coração em ver que a sociedade cobra duramente dos nossos jovens, que estão na extrema pobreza, e gosta de falar que o bandido bom é bandido morto, mas não investiram nessas crianças. É fácil resolver a criminalidade apertando o gatilho e matando as pessoas, sendo que a gente não investiu. E a gente vai investir na primeira infância, é uma coisa que mexe muito comigo. Eu sou pai de 4 filhos, eu tenho um filho de 10 anos, um de 8, um de 4 e um de 2. E eu entendo absolutamente que o ensino é o que vai salvar a nossa geração, e nós vamos levar a capilarização para onde essas crianças estão, para elas não precisarem se mover. Eu tive em uma favela na região norte de São Paulo, e as mães, era uma invasão, na verdade. E a mãe falava que o filho estava sofrendo bullying porque até chegar no asfalto, tinha uma chuva, eles sujavam o sapato todo, e a criança chegava, era praticamente humilhada. Aí ela não pediu nada. Eu pergunto: o que você precisa aqui? Não, a gente só precisa que o nosso filho aqui... Eles pensam sempre no filho, sempre no filho. Então, ela queria só que colocasse algo para eles não pisarem na lama e chegar na escola daquele jeito. Você imagina, cada lugar tá faltando uma coisa. Isso realmente tem mexido no meu coração. Eu não consigo dormir em paz sem poder apresentar a solução para isso. Nós vamos capilarizar. A tua resposta é levar. A gente tem dinheiro para isso, tem que destinar disposição política para isso e convencer também a nossa Câmara a aprovar para o próximo ano. Para você que vai votar para prefeito de São Paulo, você tem que saber o seguinte: próximo ano do prefeito é cumprir no último mandato. Ele tem que seguir exatamente todas as diretrizes. Ele não chega no primeiro ano e sai revolucionando tudo, não. Ele pode fazer reforma administrativa, ele pode fazer algumas coisas no seu secretariado, mas ele tem que cumprir mais de 80% do orçamento, que é impositivo no primeiro ano, mesmo sendo um prefeito novo. Certo. E uma pesquisa de 2023 do Instituto Alana e o Gueledés, que é o Instituto da Mulher Negra, mostrou que 70% das escolas municipais do país não cumprem a Lei 10.639, que estabeleceu a inclusão obrigatória da história e cultura afro-brasileira no currículo oficial da rede de ensino. Quais as propostas do candidato para que essa inclusão seja de fato realizada nas escolas de São Paulo? O brasileiro que está assistindo tem que saber uma coisa, que a maioria das leis que são aprovadas, elas não são executadas por inadequação. Aí eu te pergunto, uma lei dessa, que estabelece uma reeducação para todos os alunos da rede pública, ela está me falando que 70% que você falou? Por que não aplica a lei? Então, o que vocês podem esperar de mim como prefeito dessa cidade? Por que São Paulo já não cumpriu 100%, sendo que outros 30% já cumpriram? Se é lei, tem que ser cumprida. Espere isso, nos 6 primeiros meses, a gente criar soluções para isso. Tem que criar método para isso. E a rede de ensino vai fazer, através do secretário de Educação, ele vai fazer isso. Pode contar comigo, se é lei e alguém está aplicando, não precisa de reinventar a roda, é copiar o modelo, trazer esse modelo para dentro de todas as escolas da cidade de São Paulo. Só para entender, o senhor já pensou em algum método para fazer valer essa lei? Não, não pensei, e vou levar isso para o secretário. O prefeito, ele não entra em assuntos do seu secretariado, mas uma coisa já posso deixar certa: isso vai ser aplicado nos 6 primeiros meses. Vou explicar por quê. Se tiver certo a pesquisa que você fez, você falou que 70% não aplicou, é isso? Isso, então do tem Brasil, das escolas do Então Brasil. tem 30% que aplicou, não é isso na matemática? Sim. É só abrir um assunto, eu dar uma determinação para o secretário e entender quais são as escolas que aplicou, qual método foi utilizado, para a gente escolher o melhor método. Não precisa criar um método para isso. A gente pode fazer adaptações de acordo com a nossa realidade. Isso é uma das coisas que a gente tem que aprender, a ser eficiente com o dinheiro público.
Tem gente que não vai olhar como foi aplicado e vai inventar uma moda para gastar dinheiro do erário, do povo suado que está aí na fila de hospital. Para quê? Para inventar mais uma moda. Não precisa, é só pegar as melhores práticas. Então, se 30% já aplicou, eu estou tão animado. Eu prometo que em 6 meses vai estar aplicado dentro da cidade de São Paulo. Certo. Então, obrigada, Beatriz, pela sua participação na nossa sabatina. Obrigado. Eu chamo agora aqui ao palco a Elba Cris, do SBT, para fazer as suas questões ao candidato. Oi. Boa noite. Boa Obrigada. noite. Sendo uma referência, né, em relação a isso, o apoio ao empreendedorismo é um objetivo dentro das suas, né, da sua gestão, da sua futura gestão dentro das escolas. É um objetivo tanto quanto as questões relacionadas às questões socioemocionais que você citou anteriormente? Sim. Eu acredito que 5 coisas não podem faltar no ensino básico de uma cidade. Me alegra muito ser prefeito, porque o ensino que muda de fato a cabeça de alguém é o ensino base. Então, eu fico muito animado em poder ser prefeito dessa cidade para implementar isso. Primeira coisa, inteligência emocional. É questão de aprender a ler o comportamento seu, você domina sobre os seus comportamentos. Salomão falava o seguinte, que aquele que domina sobre si mesmo, tem 3.000 anos essa fala, você imagina. Aquele que domina sobre a si mesmo é mais forte que aquele que toma uma cidade em guerra. Isso ele falou há 3.000 anos atrás. Significa dominar sobre os seus próprios comportamentos. Hoje a gente está discutindo por que 60 mil pessoas estão em situação de rua. Eles perderam a capacidade de controlar seus próprios comportamentos e entrar em fuga emocional e foram embora ali e se perderam completamente. E hoje é um problema que eu não vi nenhum político dando conta de solucionar. Segundo, empresarização. A gente tem que tirar esse estigma que o empreendedor... ele é o cara que está aqui para oprimir. Eu falo porque eu já fui trabalhador e fui ensinado na rede pública a olhar para o empreendedor e falar, esse cara fica com todo o lucro. Você sabe que a maioria das empresas não tem lucro hoje no Brasil com a carga tributária que tem hoje? Você que é professor, você que é aluno, você que é pai de aluno, deixa eu te explicar uma coisa. A realidade brasileira é um pouquinho diferente do que você vê nos filmes. A maioria das empresas... que são abertas hoje por falta de ensino de empreendedorismo, elas fecham. Mais de 80% delas fecham até o 3º ano. Porque a gente não aprendeu na escola. Olha que incrível. A gente não aprendeu na escola, não aprende isso em casa, não aprende isso na igreja, não aprende isso em lugar nenhum. Não, mas aprende na faculdade. Não aprende. O único ensino próximo à empresarização é administração de empresa, que é para você ser só um supervisor, um gerente de uma empresa. Não é para você abrir uma empresa. Não é contemplado na nossa esfera de escolarização brasileira nada sobre empresa. Pare de endemonizar a empresa, porque se a gente fechar as 21 milhões de empresas que tem no Brasil, ninguém vai ter emprego. Governo não banca emprego. Governo é tomador de impostos para devolver em benefício. Então, a primeira coisa, a inteligência emocional. A segunda, empreendedorismo. Por que empreendedorismo? Eu não sei se vocês sabem. Uma das coisas que tem... chocado o Brasil inteiro é a quantidade de startups que tem dentro das favelas. Existe um movimento se levantando e isso me alegra muito. Por quê? Porque essas pessoas, mesmo em condições difíceis, têm grandes ideias. Startup, todo mundo pode ter uma. A pessoa tem que fazer um MVP, que é o mínimo viável de um produto, testar aquilo, aí vem um investidor e compra a ideia. Eu sou investidor anjo, eu invisto em mais de 100 empresas hoje, e eu posso falar para você o seguinte, a quantidade de crianças, de adolescentes, até crianças, tá? Tendo ideias de negócio, isso tem mexido muito comigo. Mas por que eles estão tendo se o ensino não contempla isso? A internet. As pessoas estão ganhando acesso e estão pulando essa fase. E não estão nem desejando ir para o ensino superior. Pra você ter uma noção, um país desenvolvido igual a Austrália, só 32% do povo quer cursar a faculdade. E a gente colocou isso como um sonho, mas esse sonho ele é incompleto, porque lá não tem as formas de prosperar. Lá tem a forma de você ter um teto sobre a sua cabeça para você ser funcionário de alguém. Então, um sistema que está delineado para treinar pessoas só para ser funcionário dos outros, é lógico que vai falar mal de quem é empreendedor. Você que não sabe o tanto que empreendedor sofre. A maioria não é esses caras que andam de carrões, não. A maioria tem que chegar no final do mês e pagar o salário dos funcionários, os impostos, e não tem dinheiro no caixa. A maioria. Então, ensinar inteligência emocional, empreendedorismo, porque empreendedorismo liberta. Ensinar, dar uma identidade esportiva. Você imagina.
Ensinar nutrição para as nossas crianças e educação financeira, meu Deus do céu. Falando de educação financeira, eu não vou tocar em nenhum real de dinheiro público para fazer essa campanha. Não concordo com isso. Enquanto tiver gente morrendo por conta de fila em hospital, não faz sentido a gente, como povo, mexer num dinheiro desse para ganhar a eleição. A eleição é o povo, e o povo não cobra nada para votar, então não faz sentido também pagar para votar. E aí, se a gente tivesse educação financeira, a gente olharia para pessoas que usam bilhões de dinheiro público e ia falar assim, mano, esse dinheiro é meu, ué. Por que eu vou votar numa pessoa que usa o meu dinheiro? Ele tem que administrar e devolver esse dinheiro para nós. Então, esses 5 assuntos básicos na escola, desde o primeiro dia, isso vai revolucionar nossa sociedade. Essas pessoas empreendendo vão respeitar a força que as pessoas empreendendo estão fazendo. E não é difícil de abrir uma empresa, só que você tem que saber como que faz. Imagina, desde pequeno, incutindo isso na cabeça da criança. O Brasil vai virar um país de primeiro mundo. Eu acredito nisso. De forma prática, o senhor tem um plano de ação em relação a isso, ao empreendedorismo? Porque Sim. um dos motes do novo ensino médio era justamente fazer com que o adolescente terminasse o ensino já com uma profissão encaminhada. Não deu muito certo, teve Sim. toda uma discussão da reforma do novo ensino médio. Como é que o senhor vê toda essa questão? Na reforma do ensino médio, demora tanto que a disrupção já engole toda a esteira que foi discutida em 10 anos. As profissões, pelo menos 300 delas, vão deixar de existir nos próximos 15, 20 anos. Tem um negócio chamado disrupção, que o governo não trabalha com isso. O setor privado investe milhões. Você pega um empresário que investe em disrupção, ele está lá no futuro do futuro. O futuro é um motivo para a pessoa acordar com esperança amanhã e falar assim, eu vou vencer na vida. O futuro do futuro é quem é disruptivo. É quem, por exemplo, tem uma empresa e faz de tudo, inclusive investe para quebrar a própria empresa. Para você ver o assunto, tanto que parece maluco. 1 minuto. A gente não tem pessoas no Brasil hoje no futuro do futuro. A gente não anda nos carros que a gente criou. Tem um tanto de gente no ensino público que é genial, só que ninguém deixa eles descobrirem isso. A China começou a ver os gênios, hoje tem mais gênios na China do que pessoas morando nos Estados Unidos. Tem mais de 300 milhões de chineses que estão configurados no modo de gênio. Ele é gênio. Eu duvido se não tem milhões de brasileiros que são gênios, só que a escola não deixa ele saber. Quando a pessoa tem um comportamento adverso, não é rebelde, está em rebelião. Não, nós estamos falando de um Brasil do futuro. Então, a grande verdade, finalizando a resposta, é que a gente precisa deixar os nossos filhos saberem disso. Não produzimos nossos carros, nem nossos computadores, a gente só consome, porque é nosso modelo. Nós temos que fazer os nossos filhos virarem criadores. É nisso que eu vou apostar tudo aqui na cidade de São Paulo. Ótimo. Obrigada. Elba, gratidão pela sua participação. Gostaria de chamar agora da Folha de São Paulo a Isabela Palhares. Boa noite, candidato. Boa noite. Candidato, o senhor falou no começo da sua fala que a escola hoje ensina muitas coisas que não são usadas pelos alunos. Queria saber o que o senhor considera que hoje é ensinado e que não vai ser usado pelo aluno. E o senhor falou também de algumas experiências que teve na escola, né? Que na escola foi ensinado que o empreendedor é uma pessoa que explora, falou sobre que na escola é ensinado sobre o capitalismo. O senhor é a favor do escola sem partido, assim como o presidente Jair Bolsonaro? Tem alguns temas Sim. que o senhor gostaria de tirar da escola? O senhor faria um movimento para tirar alguns temas? Se sim, quais? Eu sou a favor. Você fez umas 6 perguntas até onde eu contei, obrigado por elas. A primeira, o escola sem partido, eu sou a favor da escola, a criança aprender política e desejar ser político. Partido não interessa para a escola. A gente teve uma invasão de partidarismo, e do comunismo, inclusive. Eu sou a prova real que eu fui comunizado. Inclusive, eu achava lindo o comunismo, até ver que isso é uma fábula e que só mata pessoas. E é uma grande propaganda de igualdade, só que a igualdade na natureza não existe. Existe uma coisa que a gente precisa saber, é que eu não estou do lado dos capitalistas, apesar de ter muito capital na minha mão, e eu sei usar bem com propósito para servir os outros, e eu já provei isso várias vezes. Eu acredito o seguinte: a primeira coisa que a gente tem que fazer é ensinar política, e não partidarismo político, nem viés político. A gente não tem que ensinar nossos alunos a serem capitalistas, a gente tem que ensinar nossos alunos a serem governalistas, que é cuidarem da própria vida, terem a oportunidade, se quiserem, de abrir seu próprio negócio, de não depender nunca do Estado. A gente tem que promover nosso povo desde pequeno. Só que eu lembro bem de discussões nas últimas eleições de presidente, de
89 para cá, é que alguém começou a ganhar a eleição por conta do intestino das pessoas. E alguém falava mal, porque acreditava na ideologia. Aí começou a pregar a mesma coisa e hoje a gente tem a maior parte das cidades do Brasil, mais de 2.800 cidades, das 5.567 cidades, tirando a cidade de São Paulo, a maior parte das pessoas recebem assistência do governo de forma propositada, não deixando essas pessoas ter uma segunda renda, ou seja, elas são obrigadas a ficar na miserabilidade por conta de uma ideologia. Então eu vim desse sistema, eu conheço ele, eu não ouvi ninguém falando sobre isso. Sobre os temas que a gente investe na escola pública, por que 90% dos alunos chegam no final da escola, no ensino médio, eles não sabem fazer matemática básica, não sabem interpretação de texto? Vou falar algo chocante que vai sair lá na Folha de São Paulo. Marçal quer acabar com geografia. O americano não estuda geografia. Eles aprendem a ser esportistas, eles aprendem a ter raciocínio lógico, eles aprendem interpretação de texto, mas eles não ficam idolatrando Karl Marx. Karl Marx é um gigolô. O Karl Marx é um cara que não respeitava nem o pai dele, ele foi contra a instrução do próprio pai, ou ele leva a fama de escrever o Manifesto Comunista, mas quem escreveu foi Engels. E aí, sabe o que eu quero falar para todo mundo? Para de idolatrar gente que não tem resultado social, que nunca ajudou ninguém de verdade, a não ser criar uma confusão generalizada em toda a humanidade. Eu acredito que a gente não tem que ter ninguém capitalista na escola e nem comunista. A gente não tem que valorizar as pessoas pelo tanto de dinheiro que elas têm. A gente aprendeu a fazer isso. Tanto o pobre como o rico só valoriza as pessoas pelo que elas têm. E é interessante, no Brasil isso é tão forte que quem não pode ter cria um demônio na vida de quem tem. E aí ela mal sabe que ela está produzindo um pensamento, por não ter minimamente uma inteligência emocional para entender essa guerra ideológica, ela está fechando o coração dela para prosperar. E é isso que nós vamos revolucionar aqui em São Paulo. Nós não iremos admitir esse tipo de comunização dentro das escolas, nem de partido político. A gente tem que ensinar política. A gente tem que voltar lá na Grécia e ensinar que política significa organização de cidade. A gente tem que mostrar que politeia, que é a organização de cidade, vem de polis, que é cidade. A gente tem que eleger políticos que amam a organização da cidade, que amam a gente, que amam o progresso, que quer levar isso aqui de volta para o futuro. São Paulo já foi uma cidade do futuro. Essa cidade hoje está se arrastando no passado e vocês estão insistindo em continuar investindo tantos bilhões, a gente tem um orçamento de quase 112 bi, em assuntos que não vão levar a gente. A última pergunta que você fez, só terminar de responder. A sexta pergunta. Na verdade, você fez ela em segundo lugar. Que assunto que eu tiraria? Quem tem que definir isso, de novo, é o secretário, junto com os professores e com a sociedade civil organizada. Eu quero ouvir os pais e falar, você acredita que isso aqui tem proveito? Eu não sou um tirano, eu não sou um ditador que vai chegar e vai falar, tira isso, coloca aquilo. Apesar de ser um especialista do ensino, principalmente em assuntos de programação neurolinguística, de inteligência emocional, eu posso falar para vocês o seguinte, eu não vou fazer ingerência, eu não quero ter um ensino do meu jeito, mas eu quero que as crianças não sejam mais enganadas. As crianças, elas estão atrasadas, elas não entendem de tecnologia, elas não ouvem sobre profissão do futuro. A gente deveria ter nas favelas hoje as crianças falando assim, eu quero ser programador, sabe por quê? Porque hoje eu tenho que contratar programador em outro país, porque aqui não tem mão de obra. E para você que não sabe, um programador mediano ganha $10.000 por mês. Por que isso não é um sonho nas nossas favelas? Por que as crianças não estão sonhando com isso? Porque elas nem sabem que isso existe. É por isso que todo mundo quer ser jogador de futebol. Então assim, nada contra os engenheiros, mas por que a gente gasta bilhões em todas as esferas ensinando Bhaskara na escola, sendo que não é interesse de ninguém mexer com exatas? Por que a gente já não ensina a liberdade para as pessoas logo? Por que a gente investe 13 anos de ensino ininterrupto de 90% de assuntos que não serão utilizados nunca na vida dessas pessoas? Então assim, eu gostaria, se você quiser continuar perguntando sobre isso, eu vou listando, porque eu vim da rede pública, eu sei o que significa isso. A gente era um povo tão comportado, eu lembro de todos os dias, quando eu chegava na escola municipal, cantar o hino nacional. Só que hoje, por ideologia, alguém meio que fica contra quem é patriota. A gente ama essa nação e a gente vai lutar por ela. 1 minuto. Então assim, por que a gente deixou de cantar o hino na escola? Por que as pessoas não amam a bandeira do Brasil mais? O senhor gostaria de Porque colocar isso nas escolas? isso seria ótimo, você sabe por quê?
Porque hoje não tem um pingo de respeito. As pessoas não vão com entusiasmo para a escola. Vai fazer o quê na escola? Para aprender o quê? O ensino de hoje está atrasado. Nós estamos um século atrasado com esse ensino. Mas seria uma proposta do senhor Não colocar coloquei o isso hino no antes plano de das governo. aulas? Não coloquei isso no plano de governo, mas seria ótimo. Seria uma coisa formidável, porque se você pegar a lei 5.700, depois você dá uma checada nessa lei, fala que nenhum funcionário público pode ser empossado se não souber cantar o hino nacional. Você imagina se alguém manda aplicar essa lei? Aprendeu aonde a cantar o hino? Você pode pega 10 funcionários públicos, quantos sabem cantar o hino corretamente? Para empossar alguém, precisaria pegar a lei. Eu sou jurista e estou te falando. Tem uma lei, salvo engano, a 5.700, que fala que se você não souber cantar o hino nacional, você não pode ser empossado. E aí, como é que a gente vai fazer? Você imagina pegar isso e chamar todo mundo e mandar cantar o hino para ver se não vai demitir todo mundo. Ou seja, qual é o motivo de não cantar o hino? Qual é o motivo da gente não respeitar os professores? Não é só professor. Nós perdemos o jogo. E a gente vai ter que recomeçar o jogo com humildade, reestabelecer essas bases, e São Paulo vai ensinar o Brasil inteiro o que vai ser um novo ensino. Isabela, obrigada. Obrigado, Isabela. Pelas suas questões ao candidato. Queira. Boa noite. Oi, Thaís. Boa noite. Eu gostaria de fazer a pergunta que é sobre o censo, o segundo censo escolar de 2023. O Brasil tem mais de 636 mil alunos com autismo. Dentro do seu programa de governo, como o senhor pretende garantir que essas crianças autistas elas sejam, de fato, sejam atendidas dentro das escolas, garantindo o acompanhante, especializado dentro dessas escolas? Você falou 613 mil nível Brasil, certo? Isso, só Em que São Paulo? não, São Paulo, você tem o Brasil, número? Brasil. Tá. Então, a primeira coisa para tomar uma decisão, eu preciso pegar o número de São Paulo. E você com a tabela dinâmica básica, você consegue mapear onde estão essas crianças. E olhando para a gestão pública, ou a gente coloca professor nas principais, ou a gente paga deslocamento dessas crianças para as melhores escolas especializadas nisso. Por quê? Porque se deixar do jeito que está, as crianças não vão ter esse atendimento. Eu tenho escola, e eu te falo que a maioria das escolas, nem privadas, consegue atender essas crianças. Presta bem atenção. Nem a escola privada. Então, o que a gente precisa? Você me deu um número de nível Brasil. Eu preciso descer esse número de forma dinâmica para entender. Vamos pegar São Paulo pela lógica? Pela lógica vai ser... Vamos pegar que seja 10%. Porque São Paulo tem 21% da população do Brasil hoje. Então, você pega, sendo 10%, você pega os 96 distritos da cidade de São Paulo. Tem 472 bairros, mais ou menos. Aonde que está concentrado? Já foi mapeado? Não foi. Então, tem que partir para o mapeamento. Aí, a grosso modo, 2 fórmulas para resolver isso. Ou a gente concentra escolas com esse título, e a gente viabiliza para ver se é isso que dá para fazer, ou então a gente viabiliza transporte para essas crianças para ir para uma certa escola onde tem especialização disso. Isso só os dados podem dizer. Eu poderia ficar falando fábulas aqui, mas você vê o compromisso de metadado, de entender sobre gestão, é que a gente tem que ir para aquilo que é mais viável para o povo. Mas de todo jeito você pode contar com isso. Eu vejo também nas favelas que crianças que têm deficiência são completamente desamparadas. A gente tem um abandono. Eu comecei a ver alguns lugares, eu não consigo chamar de favela, aquilo aí são campos de concentração. E eu explico por quê. Você vai na Zona Oeste de São Paulo, a idade média de uma pessoa que leva uma vida de rei ali, ela vive 86 anos. Em alguns lugares que eu tenho ido, a expectativa de vida é 44, 42 anos. E aí, muitas vezes as pessoas estão a uma rua de distância. Por quê? Porque não tem saneamento básico, não tem tudo. Então, assim, esse povo é deixado para trás. A maior parte das crianças que não estão sendo assistidas, de novo, são pessoas que estão em situação de favela, que deve dar 3,5 milhões de pessoas. Então, assim, o que você pode esperar de mim? Um cuidado especial nessa linha, não só do autismo, mas de todo tipo de necessidade. Por quê? Porque nosso dinheiro é muito para ajudar pouca gente que tem esses certos problemas. Só que como é pouco problema, quando você vê a multiplicação dos poucos problemas, são milhares de pessoas por região. Mas pode contar com o meu cuidado pessoal nisso. Mas, para finalizar, para entender bem, nesse sentido seria separar esses autistas de dentro das escolas? Não, até para você entender bem, você colocou bem na pergunta, essa é uma tomada de decisão que eu preciso do metadado. Eu preciso de entender, você me deu o número do Brasil, então com o número do Brasil eu não consigo solucionar isso. Mas eu coloquei aqui à disposição para até incluir esse tipo de questão e ouvir especialistas para ver a melhor forma. O que eu te dei a certeza é, a gente vai atender.
Se a melhor forma é investir para ter suporte em 100% das escolas no assunto, ou se é direcionar, porque aí às vezes pode ficar mais barato especializar certas escolas. Porque assim, sendo um prefeito o dinheiro fosse meu, igual na rede privada, eu estou te vendo pela primeira vez que você está falando isso. Se eu respondesse como um homem da rede privada, eu ia falar para você assim, ó, isso aí está resolvido. Eu não posso falar isso como um prefeito. A gente tem que achar uma melhor solução que caiba no orçamento e o interesse público. Mas que vai resolver, vai resolver. O que for de maior interesse público a gente vai fazer ouvindo especialista. E a gente também tem um problema da questão da educação midiática, né? Como que o senhor pretende, dentro da sua proposta educacional, combater o avanço da desinformação, da fake news, e essa dependência também que os alunos têm dos dispositivos móveis nas escolas? Eu tenho filhos de 10, 8, 4 e 2 anos. Eles não têm acesso ao celular. Desde quando eu vi o Steve Jobs, que foi o cara que fez a tela ficar interativa com toque, falar que os filhos não usavam e as pessoas do Vale do Silício não deixaram usar. Então, a gente vai buscar fundamento científico para isso, para proibir isso dentro da sala de aula. Senão não tem como. Já não tem respeito com o professor. Já não tem respeito com o pai. Já não respeita a polícia. Vai respeitar quem? O celular é o Deus da pessoa, então não vai usar. Isso é uma coisa que não existe possibilidade, dentro de um ensino, a gente concorrer um professor que é humano com a interação que é tecnológica. O sistema dopaminérgico, ele vai fazer com que a criança fique focando nisso o tempo inteiro. Além dela gastar toda a atenção, ela vai comprometer a retina, ela vai comprometer o movimento da mão, ela vai comprometer a cervical. E a gente, quantos anos você tem? 38. Eu tenho 37. A gente não usou celular na escola. Crianças usando hoje vai ter uma generalização de problema de relacionamento, problema de retina, problema na cervical. São problemas absurdos. Emburrecimento, não sei se vocês sabem, vocês estão assistindo. Essa é a primeira geração da história, desde quando o inglês, há algumas centenas de anos atrás, inventou a medição de QI. É a primeira vez que uma criança tem um QI menor que o do pai, em média. Ou seja, já estamos no emburrecimento. E a tecnologia ela é muito boa para a gente aprender rápido, mas ela é muito boa para destruir o nosso sistema dopaminérgico. O que é dopamina? Dopamina é um neuroativador que te dá recompensa. E o que a gente tem que ensinar para as crianças? É por isso que eu falo do esporte, tá? Se a gente ensinar as crianças a ter recompensa na dopamina cara, que é produzindo conquista, produzindo desafio, a gente vai ocupar a mente dessas crianças para elas crescerem como pessoas. Se a gente deixar isso acontecer e elas se curvarem para um celular, aquela sensação de olhar o direct, olhar o WhatsApp, aquilo dá recompensa de dopamina. Só que a dopamina é barata. Nós vamos ver crianças afundadas em pornografia, em fofoca, em vida dos outros, em ficar vendo se alguém está curtindo elas, se alguém está dando like para elas, elas vão ter uma dependência emocional, tecnológica absurda. Então a escola não vai permitir isso. A escola não pode permitir e nós vamos ensinar as nossas crianças desde pequeno e tem que ensinar nossos pais. Nenhuma geração sabe medir o impacto de ver pais mexendo no celular e filhos assistindo. Aí depois, uma geração onde que é essa agora? Além dos pais não largarem o celular, os filhos também não, vai acabar o relacionamento humano. A gente precisa de incentivar com dinheiro público e proibir nas escolas. O professor não pode concorrer com o celular. Obrigado pela pergunta. Thaís, obrigada, viu, pela sua participação. Essa foi a Thaís Siqueira, da agência Desenrola e Não Enrola. E com as questões da Thaís, nós encerramos a segunda parte da sabatina. Agradecer novamente as minhas colegas aqui, foi uma rodada de perguntas apenas de mulheres, primeira vez na nossa sabatina. Gostaria de passar a palavra novamente a você, Marçal, para suas considerações finais. Obrigado a todas as mulheres que fizeram perguntas aqui. Eu tenho uma reunião em seguida, mas eu vou abrir no meu Instagram. Para vocês que quiserem, professores quiserem fazer pergunta para mim aí, no Pablo Marcal 1. Inclusive, estou à disposição para pensar junto. Eu não quero ser um prefeito que vai falar, vai ser assim. Eu quero ouvir todo mundo. Eu quero ouvir gente que tem resultado, gente que tem paixão política. Eu gostaria nem de saber a sua paixão. Eu quero gente que está olhando para o futuro. Eu quero gente que de fato quer prosperar. Eu quero ver gente que de fato quer mudar a mentalidade do nosso povo. Então eu vim aqui. Eu não, de forma nenhuma, eu me colocaria à disposição para ser prefeito dessa cidade, mas eu vejo que, assim como a China é o mini mundo e mostra o rumo que o mundo vai, o Brasil tem São Paulo como medidor do futuro.
E eu tô vendo que São Paulo tá com o freio de mão puxado. Eu resolvi parar com tudo que eu tô fazendo na minha vida para servir nosso povo. Principalmente, tá? Para mudar a educação. A educação passa pela mudança de mentalidade. Nós somos o povo mais próspero da Terra, mas a gente só tem um problema. Se a gente for comparado com computadores, a gente é o computador hoje de última geração, só que o sistema operacional é o Windows 95. Nós precisamos só trocar esse sistema operacional, porque no Windows 95, se a gente falar de riqueza, não roda. Se a gente falar de prosperidade, não roda. Se a gente falar de sabedoria, não roda. E eu quero que vocês contem comigo, porque eu não quero mandar na cidade. Eu quero ser o maior servidor dessa cidade. Um funcionário público. Eu nem acredito que eu estou pedindo isso. Eu quero ser o funcionário público que mais vai servir essa cidade e levar, apontar a gente para o futuro com muita energia. E eu quero que vocês contem comigo. Um beijo no coração de todos os professores. Obrigado pela oportunidade de falar para vocês. Vocês também vão prosperar. Coloca na cabeça de vocês. Nós vamos recompensar o trabalho de vocês, o resultado de vocês, e nós vamos honrar vocês que também não querem ser professores. O Brasil, São Paulo vai ensinar algo. Todo mundo pode ser o que quiser. E se você quiser prosperar e quiser avançar, você pode contar comigo. A prefeitura vai te ajudar a fazer isso. Muito obrigada, candidato, Obrigado novamente você. pelo seu tempo, a sua participação aqui. Gostaria de dizer para todo mundo que tanto essa sabatina do Pablo Marçal quanto as outras que a gente já fez, elas continuam disponíveis na íntegra no nosso canal de YouTube para vocês. Quero agradecer a audiência de todos vocês que participaram aqui da nossa sabatina do Centro do Professorado Paulista. Lembrando que semana que vem nós teremos a sabatina com Altino Prazeres Júnior do PSTU, também às 19 horas. Fica ligado na rede social que a gente vai colocar tudo direitinho. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Faz o M aí, quem estiver assistindo.